prevenção, sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Hoje o assunto vai ser sobre colonoscopia. A colonoscopia é o exame mais importante em prevenção de doenças intestinais. É um exame que tem como indicação principal a prevenção de doenças intestinais, como câncer, né? Serve também para pessoas que já foram operadas por câncer, como acompanhamento, pessoas que têm sangramento anal de causa desconhecida, pessoas com anemia, não sabe a origem, diarreias crônicas sem motivo aparente, pessoas que já foram removidos pólipos, né, que são lesões benignas, que podem, com o passar dos anos, evoluir para um câncer. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal, tipo retocolite, doença de Crohn, são doenças que podem evoluir com o passar do tempo, a cronicidade dessas doenças, aumentar o risco de câncer intestinal também. Hoje, a colonoscopia é um exame que se faz para todas as pessoas a partir de 50 anos de idade, mesmo que não tenha sintomas nenhum, mesmo que não tenha história familiar de doença intestinal. O intuito do exame é, caso localizar alguns pólipos, removê-los para evitar que, com o passar do tempo, eles se tornem malignos. Nem todo pólipo vira câncer, alguns viram, então o objetivo do exame é prevenção. Não tem outro exame tão importante quanto esse em prevenção na parte intestinal. O câncer de colo retal é o terceiro em incidência no mundo e no Brasil também. Então, é um câncer relativamente bem comum. Tá? Para isso, é o principal câncer que tu consegue prevenir, a prevenção antes do aparecimento da doença. Quem faz colonoscopia a partir de 50 anos sem história familiar, se repete o exame entre 5 e 10 anos. Quem tem história familiar de câncer tem que fazer o exame e a prevenção mais precoce, a partir dos 40 anos, e o acompanhamento mais frequente também. Esse é o aparelho utilizado para fazer a colonoscopia, é o videocolonoscópio. O tubo é introduzido pelo ânus do paciente, na qual na ponta tem microcâmeras que faz a captura da imagem. A imagem é processada e é mostrada no monitor. Com esse processamento, tem aumento da imagem, conseguindo observar lesões menores. Com esse tipo de aparelho também é possível tirar algumas fotos para registrar as alterações ocorridas durante o procedimento. Como contraindicação, são raras. Exemplos: pacientes com muito mau estado geral, muitas doenças associadas, têm risco de procedimento por causa da sedação. Outras contraindicações seriam pessoas que tiverem infartos agudos, recentes, pelo risco de revascularização, risco de isquemia durante o procedimento anestésico. As pessoas que têm alteração da coagulação do sangue, né? A gente chama de discrasia sanguínea. Isso também, durante um procedimento de biópsia ou de polipectomia, aumenta muito o risco de sangramento. Diverticulite aguda, por estar inflamado, aumenta o risco de perfuração durante o exame, então é uma contraindicação relativa. Para realizar a videocolonoscopia, o intestino tem que estar sem sujeira, sem resíduo dentro, sem fezes. Para isso é necessário fazer uma troca de alimentação que envolve remoção de fibras, remoção de derivados de leite, associado ao uso de laxantes. Fome só a partir de ontem à tarde. Porque até ontem, ao meio-dia, eu podia comer arroz, batata, frango grelhado, carne de gado grelhada. Isso a gente pode comer tranquilo. Pão, bolacha, pão com mel, bolacha salgada, água e sal, plique-plaque, essas coisas a gente pode comer até ontem. A partir de ontem, como o meu exame era hoje às 5h30, a partir de ontem ao meio-dia eu só podia tomar líquidos, então. Caso tenha algum resíduo durante o exame, isso dificulta a visualização de algumas lesões. Pode passar algumas coisas despercebidas e muitas vezes é necessário até repetir o preparo. O exame é feito sob sedação. A colonoscopia é feita com uma sedação leve, suficiente, profunda para o paciente não sentir dor,
ficar confortável para o cirurgião poder fazer o seu procedimento e tão curta quanto ele possa acordar e ir embora para casa no mesmo dia. É uma anestesia feita com medicações com metabolismo rápido, ação curta, porém profunda. O paciente não lembra, não acorda, não sente nada durante o exame e dali a meia hora pode ir embora para casa já com atividades normais. Os cuidados, pacientes cardiopatas, pacientes diabéticos, têm alguns cuidados pré-operatórios para serem feitos. As restrições são basicamente relacionadas às patologias que ele possa eventualmente ter, mas não que contraindiquem a anestesia, isso não. A situação clínica do paciente é avaliada sempre. Alguns a gente acaba tendo que internar antes, fazer um preparo desse paciente, uma hidratação prévia junto com um preparo de colo que perde bastante água, e isso sim pode acarretar algum tipo de consequência relacionada à anestesia. Então esses pacientes são conduzidos de uma forma diferente, mas contraindicação não. Os inibidores do apetite, de modo geral, já no Brasil são restritos, né? O seu uso está sendo bastante regulamentado. São medicações que atrapalham o metabolismo das drogas que eu vou utilizar na anestesia. Inibidores de apetite, principalmente. Drogas ilícitas, né, que às vezes a gente fica até com vergonha de vou contar, precisa contar sim, porque pode trazer consequências graves durante o procedimento anestésico. Aqui, dona Janete. Alergia de medicação, comida? Não. Pois é, que eu não consegui. Quer com sabão, doutor, de repente? Eles vão botar um soninho. Olha. A manobra Após o término do exame, imediatamente o paciente já acorda, faz um lanchezinho, fica um pouco na recuperação e vai para casa em um exame ambulatorial feito a nível hospitalar. Não senti nada, absolutamente nada. E foi bom, Salinha? Foi bom, deu para recuperar. Quando não é feita a prevenção, o câncer tem que fazer remoção cirúrgica, muitas vezes removendo segmentos importantes para o organismo. No caso, quando a doença invade o canal anal, o ânus, automaticamente tem que removê-lo. Nesses casos, o uso de uma colostomia, uma bolsinha, é definitivo. Então, qual a melhor maneira? A melhor maneira é a prevenção. Medical TV, a vida e a medicina. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando teu médico a cuidar de ti. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 32 23 12 57. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV, a vida e a medicina.
É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 32 21 7747. Medical TV, a vida e a medicina. O PET-CT, ele é uma tecnologia que já existe há bastante tempo fora do Brasil. Ele não é uma tecnologia nova, mas ele chegou ao Brasil há pouco tempo, né? Ele veio ao encontro de uma necessidade no campo da oncologia, que era investigar melhor, com mais precisão e mais precocemente, as doenças neoplásicas. Então, o PET-CT ele é um exame de imagem híbrido, onde ele combina o PET, que é uma tomografia por emissão de pósitron, com a tomografia computadorizada, que é a tomografia computadorizada convencional, que todos nós conhecemos, porém ela é realizada da cabeça à raiz das coxas ou até aos pés. E essas duas imagens, elas são então fusionadas em uma só. Qual é a grande vantagem desse estudo? Eu tenho aqui, em um único estudo realizado em uma única vinda do paciente ao serviço de medicina nuclear, uma combinação de um estudo funcional, que a gente chama, ou metabólico, que é o PET, com um estudo anatômico, que é o meu referencial, meu marco anatômico, que é a tomografia computadorizada do corpo inteiro. Então, nós injetamos em uma veia periférica de um paciente um traçador que é um análogo ou como se fosse parecido com uma glicose. Essa glicose ela é marcada com um elemento radioativo de curta duração e, portanto, que irradia pouco o paciente. Essa glicose ela se distribui no corpo inteiro do paciente em proporção à atividade metabólica das células, tanto normais quanto as neoplásicas. Mas as células neoplásicas, normalmente, elas precisam de mais glicose para crescer. Então, elas captam mais do que o tecido normal. E isso é o princípio do estudo. As células neoplásicas, captando mais o traçador, elas brilham no estudo. E isso me permite rastrear no corpo inteiro aonde está distribuído o tumor ou a neoplasia. Hoje, com o advento da tomografia computadorizada, eu consigo localizar essa atividade metabólica aumentada e dizer precisamente qual é o órgão que está comprometido. E aí, muitas vezes, isso facilita o direcionamento, então, da biópsia, onde nós vamos confirmar o sítio de neoplasia. Existem vários tumores que captam o FDG, entre eles as neoplasias de pulmão, os linfomas, os tumores gástricos, tumores de cólon, de cabeça-pescoço, o melanoma,
E existem outras que têm menos avidez por esse traçador, que é o FDG, como por exemplo a neoplasia de próstata, as neoplasias de rim, que muitas vezes podem mesmo não captar esse material. E que nesses casos seria menos indicado ou indicado dentro de circunstâncias muito especiais do estudo. Hoje já é contemplado pela ANS, né, que é uma agência então que regula os planos de saúde, a aprovação então do estudo de PET-CT, especialmente para pacientes com câncer de pulmão, com linfoma e com neoplasia de intestino. Então aqui nós temos uma imagem do PET, que é a imagem puramente metabólica, ou seja, eu vejo que todas essas áreas que estão muito captantes, elas são áreas onde existe um envolvimento pela neoplasia, mas nessa imagem eu não consigo localizar. Quando eu vou para a imagem anatômica da tomografia, eu consigo ver que aqui, nessa região onde existe uma atividade glicolítica muito aumentada, ela corresponde a linfonodos. Linfonodos aumentados, formando conglomerados, esse paciente então ele tem um linfoma em atividade. Então o PET-CT ele é indicado basicamente quando se quer investigar uma neoplasia. No início dela, primeiro, se quer indicar qual é o melhor sítio de biópsia. Então, nós queremos saber se essa alteração ela é benigna ou ela é maligna e nós queremos indicar, bom, este sítio é o sítio onde existe uma maior chance de conseguir tecido e se fazer o diagnóstico. No estadiamento inicial, ou seja, o paciente ele recém está com o seu câncer diagnosticado, mas ainda nós necessitamos avaliar qual é a extensão. E conforme a extensão do câncer, se programa então qual é também a extensão do tratamento. Então, nós chamamos de estadiamento inicial. Existem aqueles pacientes que nós já sabemos que têm câncer, eles estão sendo tratados para o câncer e nós precisamos avaliar durante o tratamento se esse tratamento está sendo efetivo ou não. E quase todos esses estudos eles têm mostrado que em 1/3 dos casos a conduta terapêutica ou a conduta médica ela é modificada conforme o resultado do PET-CT. E, em alguns casos, uma vez realizado o tratamento, nós podemos seguir esse paciente no controle durante algum período, ou na suspeita que esse paciente possa ter em algum momento na evolução da sua doença recidivado a doença depois do tratamento. Existem algumas regras de preparo do paciente antes de realizar o estudo, o preparo em relação ao controle de diabetes, em relação à dieta que o paciente faz 24 horas antes de realizar o estudo. O paciente não deve fazer exercícios extenuantes antes, porque a própria ativação da musculatura pode captar mais esse traçador de uma forma que a gente chama de fisiológica, ou seja, é normal isso, mas a gente então pede que o paciente não se exercite um dia antes. Esse paciente ele tem que ter, isso é imprescindível, um jejum de 4 a 6 horas antes de realizar o exame. Quando ele chega aqui, é pego então um acesso venoso periférico, se injeta esse material e se aguarda durante 1 hora, que a gente chama de período de captação. Não desencadeia nenhuma sintomatologia a realização desse estudo. Hoje nós não conseguimos mais enxergar a oncologia ou a indicação de um tratamento adequado e efetivo dentro da oncologia sem a utilização do PET-CT numa série de neoplasias. Em relação ao check-up, que muitas vezes o paciente chega sem nenhuma história de neoplasia, mas apreensivo, ansioso, porque ou existe um histórico familiar forte ou ele simplesmente quer descartar que ele tem a possibilidade de ter alguma neoplasia que ele desconheça. Em termos gerais, o PET-CT ele não é indicado como check-up para excluir neoplasia, por alguns motivos. Um deles é que nem todas as neoplasias vão captar esse traçador. Em segundo lugar, em termos populacionais, isso encarece demais, porque ele é um exame que ele não se presta para fazer triagem populacional. Então, existem alguns estudos, principalmente feitos em Taiwan,
e mesmo no Japão, onde grandes empresas fizeram já triagem nos seus funcionários, estudos com 4, 5, 6 mil pacientes, e chegaram à conclusão que desses 4, 5 ou 6 mil pacientes, foi detectado neoplasia que não era esperada em torno de 1,2% desses pacientes. Né? E se nós colocarmos isso de forma genérica, o gasto que se tem para o benefício que se tem, ele é pequeno. Então, fica muito uma coisa individual do paciente, está muito ansioso, tem uma história familiar realmente muito forte, que então justifique ele fazer o estudo de PET-CT para triagem, sempre ressaltando que aquelas neoplasias que não captam, são pouco ávidas, nós não podemos excluir. Né? Acesse www.youtube.com.br/medicaltv. E reveja todos os programas.